Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal, que é o Saúde como Caminho, e temos o site, que é o saudecomocaminho.com.br. Eu venho fazendo uma série que se chama Nada é por Acaso. Você pode pesquisar aqui no meu canal, que você vai encontrar. Hoje já estamos no 30º vídeo. E esse nome, ele teve um propósito de ajudar você a entender o que está por trás, o que está nas entrelinhas da situação que você está vivendo. Seja ela uma situação boa ou ruim, ela tem uma lição ou várias lições ali ensinar. A vida está ensinando a gente o tempo todo. Eu parto desse princípio, dessa lei. Nós viemos aqui para a escola da vida aprender a ser melhores do que já fomos. Cada dia é uma oportunidade nova para a gente se melhorar. Então, na série Nada é por Acaso, eu uso as cartas do tarô para que a gente possa entender simbolicamente, né? Porque como eu explico lá no início da série, por isso eu recomendo várias vezes que você procure cada um dos capítulos, dos episódios e assista desde o início, porque eu explico porque que eu estou usando as cartas do tarô, como foi que Carl Jung desenvolveu o conceito do arquétipo, que é tão falado. Você pesquisar hoje no Google, você vai encontrar muitas informações sobre os arquétipos, que resumidamente são situações, são modelos de experiências que todo ser humano vai enfrentar, vai passar para poder se tornar melhor. Então, é como uma escola. A vida é como uma escola que tem várias disciplinas. Então, tem a disciplina do aprendizado da identidade, do fortalecimento da nossa identidade. Tem a disciplina em relação à nossa criatividade, ao desenvolvimento de nossa capacidade de conectar-se com o divino e criar, assim como ele criou tudo. Como nós somos filhos de Deus e de deusas, nós podemos criar, inspiradas pelo divino. Então, tem essa disciplina, tem a disciplina essa atual que eu estou falando nesses últimos vídeos. Eu estou falando sobre o aprendizado do amor, a capacidade de conviver guiada pelo lugar de afeto que transcende o meu poder, a minha necessidade de domínio, de autoridade. Um amor que flui, um amor que respeita, um amor que cuida, que todo mundo deseja ter, mas que muitas vezes não sabe. A gente pensa que sabe nascendo a amar. E não é simples assim. O amor ele tem várias nuances. E aí eu estou falando exatamente dessas nuances. Eu já falei nos episódios anteriores relacionados ao aprendizado do amor, porque a série Nada é por Acaso fala primeiro dos grandes desafios que estão condensados, que estão representados nos arcanos maiores do tarô. Agora eu estou falando desse aprendizado mais detalhado, que é o aprendizado do amor, quando a gente sente que está pronto. Para dar um passo a mais, o nosso coração sinaliza. Você sente que falta alguma coisa, que você quer chegar perto de outras pessoas, que você quer ter uma relação afetiva. Então você vai e se abre para um encontro. Você, depois desse encontro, você casa às escuras, porque você fica entusiasmado, achando que ali é o paraíso. Não é assim quando a gente se apaixona? A gente parece que encontrou o paraíso, mas aí o tempo passa e você começa a desconfiar que tem alguma coisa que você não sabe sobre aquela pessoa, quando você vê na convivência as dificuldades que ela tem, e aí você acaba rompendo os acordos que você fez e vê a traição. Isso tudo está nos vídeos anteriores, viu? Todas essas situações de aprendizado, que faz parte do conjunto das etapas do amadurecimento afetivo, que todos nós teremos que passar para poder chegar a ter um amor maduro. Então aqui, depois da separação, porque ela rompeu o acordo de convivência na cegueira, né, que a gente faz durante a paixão, a gente aceita tudo, a gente concorda com tudo, mas chega um momento que não é possível, porque quando a gente vai para a convivência, a gente vê que o modo do outro existir muitas vezes nos machuca, nos fere,
que não tem como a gente conviver, então a gente quebra esse acordo. Isso aí é a carta da traição. Eu falo no vídeo, né? O que é que acontece? Por que a traição é necessária dentro de uma relação afetiva? É porque precisa se renovar. Toda relação ela vai precisar se aprofundar. E aqui nós vamos falar hoje justamente dessa carta que é o 6 de copas, que é o momento após a separação. Aquele momento que a gente olha para a história que foi construída com o outro, desde o início, né, de quando a gente se encontra e tem o encantamento, né, que eu falei aqui, mostrei aqui, ó, o encantamento de Eros por Psique. Lembrando que a história aqui que a gente está falando é a história de Psique, a personagem que representa nosso aprendizado na história Psique, e ela aqui está aqui, ó, agora, sentadinha numa pedra, pensativa, reflexiva. Todas essas taças que estão aqui foram as etapas anteriores do afeto, desde o momento que ela encontrou ele, desde o momento que ele levou ela para o castelo, que eles começaram a ter aquela relação forte por causa da paixão inicial, e foi se caminhando para o momento da insatisfação, que ela disse que ela percebeu que queria mais, que ela queria conhecer mais a pessoa que estava do lado dela, e ele não aceitou. E aí ela está aí, ó, fazendo uma espécie de rememoração, reavaliação sobre tudo que ela viveu. E com a tacinha na mão, ó, quer dizer que ela quer mais, que ela quer continuar, mesmo percebendo que o amor tem dificuldades, que essa experiência ela é cheia de desafios, mesmo percebendo que o amor dela não compreendeu a necessidade dela vê-lo, dela reconhecer quem ele é. Ele foi embora, ele ficou chateado porque ela não aceitava mais as coisas como eram no início. Isso não acontece nas nossas relações. A gente começa muito bem, aceitando tudo, porque a gente está na cegueira da paixão, mas o tempo passa e a gente vai percebendo que nós temos as nossas necessidades e que elas não podem deixar de ser atendidas, mesmo que isso implique perder a relação. A gente percebe que se anulou, que para ter a relação a gente entrou em espaços de anulação. E aí, se a gente continuar se anulando, a gente vai morrer, a gente vai sufocar, porque a alma precisa expansão. Então, as relações que são de amor, de afeto, precisam oferecer a esse espaço. Um e outro, seja numa amizade, seja numa relação entre mãe e filho, entre irmãos, entre companheiros ou companheiras. Precisa haver espaço. Psique, nesse momento, ela reconhece que o amor é importante, que o que ela tinha era valioso. Que a gente também não pode descartar. Muitas vezes eu vejo as pessoas dizendo, eu não quero mais me relacionar porque eu já sofri muito, é melhor estar sozinha porque eu cuido bem de mim e tal, e tal, e tal. Esse discurso é um discurso sofrido. É um discurso de quem se magoou, se feriu e não quer mais se abrir para aprender a amar. Isso aqui não é Psique, Psique quer continuar. Ela está aqui sentadinha, nostálgica. Essa carta tem um quê de nostalgia. Aquele momento que após a separação a gente fica pensando tudo que aconteceu. Por que aconteceu? Onde erramos, onde acertamos. O que é que a gente agora quer fazer de diferente? Né? Então é uma etapa de reavaliação do que foi vivido e do que foi bom e do que foi ruim, para que numa próxima, veja, numa próxima oportunidade para amar, eu esteja mais preparada, para que eu possa evitar cometer os mesmos erros. Se eu não paro nesse processo, se eu engato uma relação, que muita gente faz isso, né? Tem até um ditado que diz assim, olha, o que cura um amor é outro amor. Gente, o que cura um amor é eu fazer essa avaliação, é eu fazer esse encontro comigo mesmo, o que é que eu estive lá com aquela pessoa, o que foi bom, o que foi ruim, o que eu quero e o que eu não quero na relação com a pessoa. Nesse momento eu estou falando exatamente de uma relação entre companheiros ou companheiras. Então é isso que a Afrodite está fazendo aqui. Ela está avaliando e ela está avaliando que ela quer continuar a amar, mas não da maneira que foi.
não naquela cegueira, não tendo que se anular, não tendo que fazer todas as concessões para garantir a relação. Então, todo esse momento aqui é super importante, gente. Após uma relação, é preciso que você se dê tempo, se dê espaço para curar o que foi ferido nas relações anteriores, né? É até uma música, me veio agora à memória um pedaço de uma música de Lulu Santos, que ele diz assim, é claro, vai levar um tempo para curar o que feriu por dentro. Eu sei que é para mim, assim como você. Então ele vai falando de que a relação foi importante, que ele não quer mais a relação e que vai demorar um tempo para curar o que feriu por dentro, porque quando a gente se relaciona, a gente vai acessar às vezes dores que foram lá do nosso primeiro amor, da nossa infância, na relação de afeto com os nossos pais. Então as mesmas faltas, os mesmos medos podem surgir dentro de uma relação que se aprofunda, seja uma relação entre amigos, relação de filhos e pais, relação de companheiros ou companheiras. O amor implica em a gente, para que ele possa ser melhorado, se aperfeiçoar, implica a gente curar as velhas feridas. Não tem como a gente ir colecionando feridas, né, guardando no saco, um grande saco, todas as feridas que a gente teve emocionais e a gente ter um relacionamento bom. Não tem. Quem guarda feridas vai provocar, vai atrair por ressonância, inclusive, outras pessoas também feridas, que vai dar continuidade a essa trajetória de sofrimento. Para que você tenha um amor mais arejado, mais feliz, mais alegre, mais saudável, você precisa o quê? Encontrar, olhar de frente para essas feridas, reconhecer a sua responsabilidade nesse lugar, ou reconhecer que foi o que foi possível para os seus pais, buscar caminhos de cura, de perdão, não é na cabeça que de repente a gente perdoa o que aconteceu, a gente precisa percorrer caminhos, buscar ajuda terapêutica, se colocar em espaços onde a gente possa reencontrar essas feridas dentro da gente, do nosso corpo, da nossa psique, e encontrar maneiras que existe hoje, muita ajuda para a gente conseguir isso. Então procure essa ajuda, cure suas feridas para poder voltar a ter um amor. E para isso você precisa de tempo, espaço, dedicação. A lição do amor, gente, precisa de estudo e dedicação. A gente não nasce sabendo amar, porque senão esse mundo seria uma maravilha, né? Todo mundo seria muito feliz. Se assim não é, é prova de que a gente precisa estudar esse aprendizado maravilhoso que é o aprendizado do amor. Então, nesse momento, é o que a psique está fazendo. Está dando uma parada para refletir, para estudar, para entender, para assegurar dentro dela a necessidade que ela tem de amar, porque precisamos amar e ser amados. Que assim seja. Então, se você está querendo entender a vida de uma maneira mais aprofundada, veja meus vídeos anteriores, veja a série inteira, a série que se chama Nada é por Acaso. Procure no canal do YouTube Saúde como Caminho. O meu nome é Silvana Medeiros Maia, então procure por mim, procure pelo canal Saúde como Caminho e procure a série, todos os episódios. Se inscreva no canal, se você gosta, compartilhe esses vídeos com pessoas que você considera que pode ajudar. Deixe seu like, faça seu comentário. Vamos aprendendo todos e todas juntos. É assim, eu estou aprendendo com você, eu estou aprendendo nesse momento. Tudo que eu compartilho aqui é resultado dos meus estudos, das minhas buscas. Ok? Então fiquem com Deus e eu peço que o grande Pai, a grande Mãe que nos criou, que é a Mãe Natureza, a mãe, a mãe que é só amor e o pai que é só amor, que por ele estamos aqui, que oferece essas lições todos os dias, que ele possa nos orientar, que a gente possa ter ouvidos para escutar essa orientação divina, que a gente possa ter olhos para ver os caminhos a seguir, que a gente esteja conectada no coração, para ser que esse coração seja a nossa bússola em direção ao aprendizado do amor. Que assim seja. Fiquem com Deus e até o próximo.